Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui à nossa aula. Vamos continuar ao conteúdo de trigonometria no triângulo retângulo, tá? Vocês vão aí abrir na página 19, tá lá razões trigonométricas no triângulo retângulo, certo? Bem, a primeira coisa a se verificar aqui é a questão de utilização da trigonometria no triângulo retângulo. Vocês já viram, devem ter visto isso no nono ano, né? A gente utiliza aí de alguns entes matemáticos como seno, cosseno e tangente para descrever valores, né? No caso, características do triângulo retângulo, que é um triângulo que a gente pode ter diversos outros cálculos em cima dele, né? Fazer estimativas, relacionar com círculos, com semicircunferências, enfim, o triângulo retângulo ele é um aliado para a gente aí no estudo geométrico. Então vamos lá. Dando início à nossa apresentação, vamos fazer voltar aqui um pouquinho atrás para fazer uma das aplicações importantes do Teorema de Pitágoras. Vocês vão ver aí, a gente viu já o Teorema de Pitágoras, né? Até provou, né, de onde vem o Teorema de Pitágoras, mas eu trouxe aqui duas aplicações, que a primeira é a diagonal de um quadrado, certo? Vocês vão ver isso daí. Na página 24, certo? 24 e... apenas 24, tá bem? Então vocês podem verificar na página 24. É uma curiosidade, no caso, alguns detalhes. Então vejamos, dado um quadrado aí, ABCD, né? Cujo lado mede L, então todos os quatro lados medem L, certo? Então como encontrar a medida D, ou seja, a diagonal de um ponto A e um ponto C desse nosso quadrado, né? Em função de L. Observe, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? E aqui eu tenho dois ângulos que são iguais, são ângulos de 45 graus, tanto aqui, ó, quanto aqui. Porque se eu somar os dois tem que dar 45. E se eu sei que esse lado é L e esse lado é L, então tem consequentemente que esse ângulo ser igual, lados iguais, ângulos iguais, aquele termo lá, né, lado ângulo, na verdade. Então vejamos. Tá aí o retângulo em D, né? No caso aqui o triângulo ADC, o triângulo ADC, né? Esses pontos aqui em D, a gente vai fazer o que? Vai estudá-lo. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente tem o que? Ó, temos aqui a hipotenusa, que é meu D, e temos aqui os catetos. Então vai ficar D ao quadrado, Dzinho ao quadrado, igual a L ao quadrado mais L também ao quadrado. Então aqui, ó. Tá, os valores. Então, se eu tenho 2L's ao quadrado, caso a soma de L's ao quadrado, então eu tenho 2L's ao quadrado, certo? Aqui eu tenho que D vai ser a raiz quadrada de 2L ao quadrado. O quadrado aqui some, né? Então vai ficar o que? Apenas o L sai para fora. Então vai ficar L vezes raiz de 2. Beleza? Então, portanto, a medida da diagonal de qualquer quadrado, né? Ou de um quadrado, é sempre igual ao produto da medida de um lado por, no caso aqui, raiz de 2. Então, o lado aqui vezes raiz de 2. Se o lado mide 10, então 10 vezes raiz de 2. Se o lado mide 50, 50 vezes raiz de 2. Isso só acontece no quadrado, tá bem? Essa é a característica do quadrado. Outro detalhezinho é a altura de um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que tem os três lados iguais, certo? Vamos observar aqui. Então o triângulo ABC, né, onde eu tenho cujo lado mede L, então, ou seja, todos os três lados medem L, como podemos encontrar a medida H da altura desse triângulo em função de L. Então a gente vai traçar uma retinha no triângulo, né, H, tá aí. Então eu vou ter um L dividido por 2, porque isso tudo aqui não é L, então daqui para cá ele não divide no meio, L por 2, daqui para cá também L por 2, certo? Então a gente vai ter o que? O triângulo agora vai ser um triângulo. Vamos pegar o triângulo ABH,
caso A, B, H, certo? E vamos fazer o estudo desse triângulo, de modo que esse L é minha hipotenusa, esse H é meu cateto adjacente, e aqui eu tenho um L ao quadrado como cateto oposto ao meu ângulo, se eu colocar o ângulo aqui, o ângulo agudo, né? Então vamos lá, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente tem o quê? O que fala o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? Então temos aqui, ó, a hipotenusa aqui ao quadrado é igual à soma dos catetos, cateto adjacente mais cateto oposto ao quadrado, certo? Então temos isso daqui, então vai ficar L ao quadrado dividido por 4, porque eu faço o que aqui com esse 2 ao quadrado? Dá 4. Aí eu faço o que? Eu não quero achar a altura, então a altura vai ficar de um lado da equação. Então eu coloquei esse outro carinha negativo por outro lado, por isso que ficou menos. Então, aí eu faço aqui um mínimo múltiplo divisor comum, não? Então a soma de fatores aqui, né? Quando eu tenho dividido por 1, né? Aí 1 e 4, o mínimo divisor é 4, então coloco aqui, 4 dividido para 1 dá 4, 4 vezes L2 dá 4L2, L ao quadrado na verdade. Aí 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes L ao quadrado, aí fica menos L ao quadrado. Menos 4L ao quadrado, menos 1, menos L ao quadrado dá 3L ao quadrado. Então tem uma que H vai ser igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Então H, a altura desse carinha aqui, tirando o L para fora, né, ao quadrado aqui, e tirando 4 também ao quadrado, vai ficar quem? H igual a L vezes raiz de 3 dividido por 2, certo? Isso para tudo, ou simplesmente L dividido por 2 vezes raiz de 3. Então, portanto, se a gente pegar aqui a medida da altura vai ser igual ao produto da metade da medida de um lado por raiz de 3. Então, se eu pegar a metade da medida de qualquer dos três lados, né, multiplicar por raiz de 3, eu tenho aí o que é a altura do meu triângulo equilátero, certinho? Então, essas são duas curiosidades. A ideia de tangente. Bem, pessoal, a gente vai começar aí bem simplesinho com a ideia de tangente. Olha só, tem uma pessoa, ela está subindo aí a rampa, ela está percorrendo a rampa. E aqui eu tenho o afastamento dela, aqui é o percurso que ela percorreu, a subida todinha, né, que ela andou. E aqui eu tenho um afastamento. Se ela estava num ponto A aqui, ó, ela foi para um ponto B aqui, ó. E se ela estava num ponto A aqui, ela foi para um ponto C aqui. Vocês observem que o ponto C aqui, ele vai ser maior do que a distância, né, dele vai ser maior do que para esse ponto B, correto? Porque aqui eu tenho um percurso e aqui eu tenho um afastamento. Ok? Então olhem só, a partir disso aqui eu tenho a altura, né? A altura que é onde a altura desse ponto B para o ponto C que eu tracei aqui. Tem essa altura e tem um ângulo de inclinação do meu percurso, né? No caso aqui da minha ladeira. Então o que fala sobre tangente? A tangente, pessoal, nada mais é do que uma relação entre o meu afastamento e minha altura. No caso aqui, perdão, minha altura, né, primeiramente, e meu afastamento. Então é a relação entre uma razão entre a altura e o afastamento, certo? Ele vai ser quem? Vai ser a tangente desse ângulo, ou seja, o índice de subida que eu estou fazendo. Então, o índice da subida, né, o valor da subida vai ser quem? Vai ser a altura dividido pelo afastamento, tudo bem? Então agora a lei do seno, no caso, a ideia de seno vai ser a seguinte: eu vou ter a altura, vou ter também um percurso, só que agora eu vou só relacionar minha altura, certo, pelo meu percurso. Eu tenho a altura do ponto aqui embaixo, né, no ponto plano, né, na linha ali plana, até o ponto onde eu estou subindo, né, onde eu parei, no caso aqui. Então eu vou ter, onde o bonequinho parou, né, na verdade, o galinho nem parece comigo. Então eu vou ter aqui a altura pelo percurso. Então divido a altura pelo percurso, eu tenho o seno, tá, de um ângulo aqui, no caso o ângulo é alfa.
Por fim, a gente vai ter o cosseno. Tem um afastamento agora e tem um percurso. Então, a ideia de cosseno vai ser agora uma relação entre o afastamento e o percurso, tá? De um determinado valor. No caso aqui que eu tenho uma altura, né? Tem uma inclinação. Então, eu posso fazer isso. Eu posso fazer uma relação de cosseno, né? No caso aqui é o índice, né? Cosseno. No caso aqui, se a gente trocar em miúdos, o que vai ser meu cosseno, pessoal? O cosseno ele vai ser o tamanho em x, tá? Se eu traçar aqui um ângulo aqui, ó, x e y, então meu cosseno aqui nesse caso aqui vai ser quem? Meu cosseno ele vai ser esse tamanho aqui, ó. Isso vai ser meu cosseno. Meu cosseno do ângulo. Esse afastamento. Isso aqui estou falando no eixo cartesiano. E meu seno vai ser quem? Vai ser esse carinha aqui, ó. Todinho. A altura, eu tenho aqui um x e aqui eu tenho um y. Relacionado a esse carinha aqui vai ser meu seno. Isso no plano cartesiano, tá? Plano cartesiano. Certo? Então, seno e cosseno são comprimentos, tá, pessoal? São tamanhos. Só que eles só vai de 0 até 1. Então, seno e cosseno, no caso, de 0 até 1, né? De menos 1, aí aqui o ângulo, até 1, certo? Então, ele vai de menos 1 até 1. Não passando disso. Então, o valor dele aqui, cosseno e seno, só pode ir de menos 1 até 1. Ok? A tangente que ela pode atribuir outros valores. A tangente ela pode ser valores maiores, tá bem? A gente vai ver lá na frente essas questões. Então, definição de seno, cosseno e tangente por semelhança. Agora a gente vai ver por semelhança. Temos aí, ó, um triângulozinho menorzinho, né? A gente vai fazer o que? A continuação dele. Temos a continuação e vamos fazer outras retas paralelas àquela reta CD, que é a reta EF. Reta paralela, uma do lado da outra, retinha, tá? Mesmo plano, certo? Então temos aí uma reta paralela. Temos outra reta paralela, GH, que é a reta paralela a EF e CD. Então eu tenho o que aqui? Nessa relação eu vou ter três triângulos retângulos, um menorzinho, um maior e um maior do que o segundo, né? O terceiro maior. Então eu vou ter o seguinte, o mesmo ângulo para os três, correto? Porque eu tenho duas retas aqui, essa reta e essa reta que tem a mesma inclinação. Só que eu vou mudar o tamanho dos triângulos, né? No caso aqui a altura deles. Então se subiu até aqui eu vou ter uma altura até C, tá aqui. Se subir até aqui um percurso até E, se subir até aqui um percurso até G. Então as alturas são diferentes, tá? CD é diferente de EF, que é diferente de GH, certinho? Mas eu posso fazer a relação CDOC, CDOC, tá aqui essas duas relações. Também posso fazer EF com, no caso aqui, OE, tá? Porque eu tô falando desse triângulo maior. E por fim, GH com OG, que é o triângulo maiorzão aqui, o terceiro maior triângulo. O seno aqui do ângulo vai entre 0 e 90 graus, tá? Aqui eu tô falando em graus. Lá eu tava falando em tamanhos, né? Aqui eu já tô falando em graus, por isso que eu tenho de 0 até 90 graus. No caso aqui ele pode ser até 0 e pode ser até 90 graus, mas não menor do que 0 graus, nem maior do que 90 graus, certo? No caso aqui é 1100. Aí observe, o cosseno, o cosseno ele é o que? A relação entre OD e OC. Então eu tenho OD e OC, sempre aqui no caso, ó, a altura, né? No caso cateto oposto pela hipotenusa vai dar 1000 senos, e cateto adjacente, que é 1000, no caso aqui meu afastamento, né, que a gente observou, ó, deu afastamento pelo hipotenusa, que é 1000 percurso. Então aqui eu tenho um OD dividido por OC, tem um OE, no caso, perdão, OF dividido por OE, tá aqui, relacionado, né, mesmo triângulo, e OH, que é esse daqui, dividido por OG, relacionado ao mesmo triângulo maior.
E cosseno também vai de 0 até 90 graus, tá bem? De 0 até 90 graus. Mas professor, tem cosseno de 180 graus, de 270 graus? Tem, mas só que os valores só vão de 0 até 90 graus. Eles só são relações que podem ter, por exemplo. Deixa eu fazer aqui. Tá aqui, ó. Se a gente fazer um círculo aqui, ó, pegando aqui esse triângulo como referência, aqui eu tenho 90, 0, né? Aqui 0, aqui 90 graus, concorda? Aqui, ó, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui ele está em 45. Se eu colocar esse carinha para cá, ó, ele percorreu até aqui, eu vou ter também de 0 a 90 graus aqui, ó. Se ele andou um pouquinho mais, se ele parou aqui, ó, aqui eu também vou ter de 0 a 90 graus. E se ele andou mais, se ele parou aqui mais ou menos, eu vou ter também de 0 até 90 graus para poder relacionar. Por isso que ele vai até de 0 a 90 graus, tá? Esse ângulo, porque ele vai ficar oscilando, certo? Continuando. Então a tangente também de 0 até 90 graus, só que a tangente eu vou relacionar o que? Os catetos. Eu vou relacionar aqui meu CD com OD, meu AF com OF, meu GH com OH, certinho? Só dividir, é a razão, tá? A gente está trabalhando isso por semelhança, a gente sabe que semelhança de triângulos a gente faz razões. Continuando, então aqui agora relação entre seno e cosseno e tangente. Primeira relação é a relação fundamental, que diz o que? Que o quadrado do seno de um ângulo mais o quadrado do cosseno de um ângulo é quem? Na verdade, o seno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado do mesmo ângulo vai ser igual a quem? Aí vamos observar. Pessoal, seno ao quadrado de A mais o cosseno ao quadrado de A vai ser quem? O seno ao quadrado eu vou ter quem? Eu vou ter a seguinte relação. Onde eu tenho esse C dividido para A. Quem é C dividido para A? Minha hipotenusa. Né? Cadê? No caso, perdão. C dividido para A é meu seno. Seno ao quadrado. C dividido para A, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu tenho o que? Meu seno. Certo? Então esse aqui é o seno, viu? Isso aqui é a mesma coisa disso. Ok? Não confundir. Agora eu posso relacionar outra medida, que é quem? O cosseno. Quem é o cosseno? B sobre A. Ao quadrado, logicamente. Então B sobre A tá aí. Vou fazer aqui a relação. Tá aqui. Ok. Então o que eu faço disso? Eu não tenho um número que divide que é igual, então eu coloco ele aqui embaixo e posso fazer a soma dos dois valores de C e de B ao quadrado. Ah, professor, mas que danado é isso aí? Que pode ser esse A. Pessoal, isso daqui é da meu cateto, no caso, meu teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. B. Onde C e B aqui são quem? São os catetos, certo? Aqui, ó, C e B. C é o cateto oposto e B é o cateto adjacente. Se eu pegar eles dois ao quadrado, somá-los, eu tenho que meu A ao quadrado. Então por isso que eu substituo por A ao quadrado. E essa divisão aqui é quem? Igual a 1. Certinho? Então essa é a relação fundamental da trigonometria. Vocês vão escutar falar muito sobre isso, relação fundamental da trigonometria. Dando continuidade, a gente vai ter o que agora? A gente pode relacionar o seno com o cosseno. De que maneira? Olha só. Por isso que a gente acha a tangente. Tem o seno ao cosseno. Seno é B sobre A e cosseno C sobre A. Então fazendo a divisão aqui, eu vou ter o que? Eu vou ter uma relação aqui de divisão de fração, tá? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então multiplicando aqui, ó, B vezes A e A vezes C. O que acontece? Esse meu A ele se corta. Então corta aqui, então fica B sobre C. Mas quem é B sobre C? É B, no caso aqui, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, quem é o cateto
oposto a esse meu lado B, cateto adjacente meu C. Então aqui eu tenho que minha tangente, que é a mesma coisa que eu estou dividindo o seno e o cosseno. Aí vocês vão lembrar lá. Quem é meu seno? Meu seno vai ser este valor aqui, ó, a altura. E meu cosseno vai ser este valor aqui, ó, meu comprimento, no caso, minha altura, meu afastamento, né? Então aqui eu tenho o cosseno do ângulo e aqui eu tenho o meu seno do ângulo. Esse seno que está aqui, pessoal, essa altura aqui é a mesma que está aqui, tá? Por isso que eu posso também colocar ele aqui do lado, ó. Seno do ângulo. Vou colocar o ângulo aqui para ficar bonitinho. Tá aí, bem bonitinho, para vocês perceberem também na questão da plano cartesiano, tá certo? Atrapalhar não. E a tangente de A vai ser quem? Vai ser B sobre C. Mas quem vai ser B sobre C, pessoal? B sobre C é cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o C. Então aqui a gente pode relacionar o seguinte, pessoal. A gente pode fazer esta continha aqui. Se eu pegar o inverso, o que é o inverso? Eu colocar o que estava em cima para baixo. Então eu faço a divisão, 1 sobre CB. Então pegando 1 sobre CB, fica 1 sobre a tangente de beta. Certo? Eu estou pegando uma tangente de beta aqui. Por que não a tangente de alfa? Porque é outra tangente, tá? É uma tangente aqui que está inversa. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho a tangente de alfa é igual a 1 sobre a tangente de beta. Isso me dá o que? Fazendo aqui o seno de um ângulo, no caso B, que é B sobre A, né? Eu vou ter o cosseno de beta. Eu posso relacionar aqui o inverso, o fator inverso, o fator complementar. Seno de alfa vai ser igual a B sobre A. B sobre A. Mas se eu estiver tratando aqui para beta, né, para um ângulo complementar, aqui eu tenho um ângulo agudo, aqui eu tenho um ângulo agudo, mas é um ângulo agudo complementar, certo? Ele está do outro lado, está oposto a esse daqui, um ângulo oposto. Então, para mim poder fazer a tangente aqui desse ângulo, ele vai ser o que? A tangente desse ângulo ele vai ser tangente de beta, a mesma coisa que tangente de beta passa multiplicando e tangente de alfa passa dividindo. É a mesma coisa que 1 sobre tangente de alfa. Certo? Então o cosseno ele vai ser no caso o seno ele vai ser o inverso, vai ser o cosseno aqui, ó. Então eu vou ter o cosseno e o do cosseno eu vou ter o seno, tá? Vai ser sempre a relação inversa quando eu estiver trabalhando com o ângulo contrário, tá certo? O inverso aqui é 1 sobre tangente de beta e o inverso aqui é seno cosseno e o do cosseno vai ser o meu seno. Então, continuando, razões trigonométricas para 30, 45, 60 graus são ângulos notáveis, né? São ângulos notáveis. Então temos aqui traço um triângulo equilátero, né? Um traço aqui uma altura relacionada, onde eu tenho essa altura relacionada, a gente já calculou ela, né? É L vezes raiz de 3 sobre 2, eu simplesmente L dividido por 2 vezes raiz de 3, onde, tomando aqui simplesmente o meu triângulo retangular, pegando aqui, ó, do lado, eu posso relacionar este L aqui, que é minha hipotenusa, meu cateto oposto ao ângulo 30, meu cateto adjacente ao ângulo 30. Ah, se eu pegar o ângulo 60, esse aqui vai ser o cateto adjacente, L sobre 2, e esse aqui vai ser o cateto oposto. Mas eu estou pegando o ângulo 30 aqui, tá, pessoal? Eu posso relacionar, olhem só. E vejamos. L sobre 2 vai ser quem? É a mesma coisa que 1 sobre 2, L. Então, pessoal, se eu considerar aqui, ó, isso aqui, ó, vezes 1. E aqui a mesma coisa aqui, L mais 3 sobre 2. Então se eu relacionar aqui esses valores, vocês observam que para 30 graus eu posso relacionar o que? Posso relacionar o seno de 30 graus é quem? Esse carinha aqui, ó, L sobre 2. Mas quem é L sobre 2? É simplesmente 1 meio. Já para o cosseno eu posso relacionar
é raiz de 3 sobre 2. Por quê? Eu estou relacionando 30 graus. 30 graus é quem? A cateta oposta está aqui, L sobre 2. Cateta adjacente é L, raiz de 3 sobre 2. E a tangente? Raiz de 3 sobre 3. Por quê? Vai ser, a tangente aqui vai ser quem? Cosseno, no caso, seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Quem é o ângulo aqui? O ângulo é 30 graus. Então por isso que vai dar raiz de 3 sobre 3, tá? Se eu dividir aqui estes valores, eu tenho raiz de 3 sobre 3. Vamos dividir aqui, ó. Sobre 2, dividido para raiz de 3 sobre 2. Aí eu mudo aqui os valores, vai ficar quem? Quem está dividindo passa multiplicando. Sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 3. Acho que está errado, é só raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. 3 sobre 3. Estaria certo só a raiz. No caso, 1 sobre raiz de 3. Deixa eu só ver aqui o seguinte. É o seno pelo cosseno. O seno aqui vai ser 1 sobre 2, está correto? E o cosseno raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo a substituição, ficaria 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3. Dá uma olhadinha nisso daí. Acho que eu estou errando alguma coisa. Aí ficou raiz de 3. Ah, pessoal, é porque esse ângulo aqui ele vai ser oposto. No seu ângulo oposto, então vai ficar quem? 1 sobre... No caso, seria 1 sobre raiz de 3. Então, seu ângulo oposto vai ficar quem? Vai ficar ao contrário. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Lembram lá? Aqui, ó. Quando tem ângulo oposto, então vai ficar a tangente é aqui. A tangente é quem? Seno sobre cosseno. Mas se eu faço ângulo oposto, eu faço o que? 1 sobre seno sobre o cosseno. Então aqui eu vou ter 1, deixa eu fazer aqui do lado. 1 sobre esse aqui é o tangente de 30. Então 1 sobre seno e o cosseno, né, que é a tangente do outro ângulo aqui, seno sobre o cosseno, ficaria assim. Seno de 30 e cosseno de 30 graus. Tá? Então fazendo isso aqui tudo daqui em raiz de 3 sobre 3. Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem raiz de 3 sobre 3. Para 45 graus, pessoal, eu vou ter x e x aqui, porque esses dois caras são iguais. E aqui eu tenho x vezes raiz de 2. Por que raiz de 2? Então, por causa do que a gente fez, né? Para um quadrado, né? Que assim, a gente completar aqui, ele fica um quadrado, ó. Que eu tenho x, aqui também eu tenho x. Então eu posso multiplicar aqui, ó, o lado, né? Vezes raiz de 2. Então por isso que dá para relacionar 45 graus raiz de 2 sobre 2. Para o seno está aqui, raiz de 2 sobre 2, e para o cosseno também, raiz de 2 sobre 2, vai ser igual porque o ângulo é de 45 graus de dois lados, aí, então vai ser igual, e a tangente vai ser 1 porque se eu dividir x para x vai dar 1, né, então se eu dividir seno por cosseno vai dar 1, então por isso eu tenho 1, então para 60 graus segue o mesmo princípio de 30 graus, só que o inverso, né, o ângulo aqui vai ser inverso, ó, seno, que é o inverso do seno. Então se eu estou trabalhando no ângulo inverso, eu vou trabalhar o ângulo, no caso aqui, o cosseno, certo? Então por isso que o inverso de 30 graus por 60 graus vai ser quem? Quem era cosseno vai passar a ser seno, no caso quem era seno vai passar a ser cosseno, e quem era cosseno vai passar a ser seno, é o inverso. Aqui vem para cá e esse vem para cá, tá vendo?